Todo dia. Todo dia você pode lidar, enfrentar o desprezo. E não tem coisa pior, meus irmãos, não tem coisa pior na vida do ser humano, na vida do homem, da mulher, do que ser desprezado. A palavra desprezo significa ausência de consideração, ou sem apreço, nem estima. A palavra desprezo significa ignorar, tratar uma pessoa como se fosse poste. Sabe, a pessoa passa por você, ou você passa por alguém, e ali tem uma pessoa, mas você a considera como um poste. Você não diz nada, você não cumprimenta. É quando você não preza, é quando você não faz caso, é quando você desconsidera, é quando você desatende, ou quando você rejeita. Tudo isso daqui, tudo isso são sinônimos da palavra desprezo. Por exemplo, o diretor tratava os funcionários com desprezo, de qualquer jeito, de qualquer maneira. Eu estava me lembrando do que aconteceu domingo, aquele jogo, o jogo de futebol do nosso filho. Mas está aí para todo mundo saber as mídias do jogador Vinícius Júnior, lá do Real Madrid, que estava disputando contra o Valência. E naquele jogo ali, a gente tem um exemplo luminoso do que é o desprezo, do que é você ser rejeitado. Ele foi chamado de macaco, olha aí, por um torcedor. E aí daqui a pouco todo o estádio, algumas pessoas do estádio começaram a chamá-lo de macaco. E aí nas cenas dá para você perceber a humilhação. Além disso, ele foi expulso daquele jogo. Não somente você percebe a humilhação daquele menino, justamente por causa da cor da pele dele, mas também dos olhos cheios de lágrimas. Isso é desprezo, é você ser rejeitado, é você ser julgado por causa da sua pele. E a gente vai utilizar o exemplo que vai retratar, exemplificar vividamente o que é o desprezo. Eu tenho certeza absoluta que todos nós aqui vamos nos colocar no lugar desse personagem chamado Jefité. A primeira coisa que eu observo aqui é que Jefité nasceu em tempos obscuros, em tempos difíceis. A Bíblia diz aí em Juízes, capítulo 10, que eles estavam servindo aos bailins, as imagens de Astarote, ao Deus de Arão, que é aquele bezerro, aos deuses de Sidom, da Fenícia, de Moabe, os amonitas e os deuses dos filisteus. Você pode ter uma ideia das divindades, olha aí, está vendo? As divindades adoradas. Esse aqui, ó, laranjado aí, ó, para quem não sabe, é o Baal. É o Baal, coisa feia. A imagem do Baal está ali. Então as pessoas
estavam se curvando diante de Baal, diante de Astarote, de todos os deuses. Então, era um tempo difícil, porque nós sabemos que os ídolos escravizam, os ídolos cegam, os ídolos tiram toda a sensibilidade espiritual, os ídolos tiram, porque o ídolo, ele é conivente com o teu pecado, ele é conivente. O líder, o ídolo, ele não vai te acusar, ele não vai apontar o dedo para você. Esses dias eu estava falando a respeito da Santa do Brasil, a padroeira. Eu estava falando para algumas pessoas, quem é Aparecida, uma imagem que foi achada no rio. Os pescadores não estavam pescando, pescaram aquela imagem lá no rio. Primeiro pescaram o corpo dela, depois pescaram a cabeça. Coincidentemente começaram a pescar depois de ter achado aquela imagem, e se tornou a padroeira do Brasil. Mas uma pergunta é: quem é essa mulher? Quem é essa entidade que as pessoas adoram? Não sabem quem é. Aos poucos, as pessoas vão perdendo a sua essência, a sua identidade, e as pessoas vão se curvando diante dos deuses desse mundo. Então, vivendo tempos obscuros. É o que a gente percebe nos dias atuais. As pessoas estão se curvando diante dos ídolos. Os ídolos não são esses que eu acabei de mostrar para vocês. Atualmente não. Mas o ídolo pode ser uma academia. Você, no horário de culto, ao invés de você cultuar, você vai para uma academia. Pode ser um trabalho, pode ser a televisão, pode ser o seu time de futebol. Enfim, isso tudo pode virar um ídolo na vida das pessoas, porque lhe é conivente. Uma outra coisa que eu percebo é o nome do personagem principal, Jefité, o nome e o seu significado. Jefité, diretamente do hebraico, significa aquele que abre, aquele que abre, ou também significa Jeová liberta. Olha que nome maravilhoso! Olha o significado: Jeová liberta. Jeová vai usar Jefité para libertar, ou Jeová vai usar Jefité para abrir um caminho. Todos os significados. E nesse tempo, o que era importante no nome não é a questão da sonoridade. Nome bonito, eu achei o nome muito bonito, e eu vou dar então o nome assim. Não, nesse tempo o que era mais importante era a etimologia, era o significado do nome. E o significado dizia que o Senhor libertaria através dele. O nome, portanto, ele era muito mais do que uma mera sonoridade, mas o nome significava caráter, o nome significava uma sina, o nome significava destino. Esse é o significado do nome do Antigo Testamento. E uma terceira coisa eu observo aqui, olhando somente o versículo 1 até agora, o texto está dizendo para nós que Jefité, isso é a tradução, a Nova Versão Internacional, diz para nós que Jefité, ele era um guerreiro corajoso.
Olha aí. Está elevando Jefté. A minha versão também, a Bíblia King James, vai dizer que Jefté, o gileadita, ele era um guerreiro hábil, né, e corajoso. Já coloca duas qualidades. A primeira diz que ele era um guerreiro corajoso. Aqui está dizendo que além de ser guerreiro, além de ser corajoso, ele também era hábil. O texto inicia, portanto, elogiando, falando da coragem destemida, falando da habilidade na guerra de Jefté. Talvez a habilidade dele estava na questão do manejo da espada, a forma como ele lutava. Ele era hábil, ele sabia utilizar a sua espada como ninguém, ou talvez também diz respeito à sua estratégia militar, que era conhecida por todos. No entanto, apesar dessas características, dessas qualidades, nós temos uma conjunção adversativa no meio da frase, e todo mundo sabe que conjunção adversativa é, no entanto, todavia, não obstante, ou porém. Ele era guerreiro, ele era hábil, ele era corajoso, mas ele era guerreiro, ele era hábil, ele era corajoso, porém, não obstante, no entanto, havia porém na vida de Jefté. O porém está dizendo para nós que ele era filho de Gileade e a sua mãe era uma prostituta. Então percebam que Gileade, um homem honrado da sociedade, né, teve um caso, uma prostituta da cidade, que nasceu Jefté. O porém de Jefté é que ele era filho de uma prostituta. O porém é uma palavra pequena, mas tem grandes implicações. Muitas vezes, porém, se intromete, como estraga prazer, jogando por terra sonhos e anulando todas as disposições que nos eram favoráveis. Existia uma conjunção adversativa no caminho de Jefté. Eu lhe pergunto nesta noite: e no seu caminho existe uma conjunção adversativa? E no seu caminho existe um porém? Existe um não obstante? Existe um todavia? Existe um no entanto? Há feridas que não são vistas, mas que podem se alojar profundamente em nossa alma e conviver conosco pelo resto das nossas vidas. Tem feridas que são alojadas, feridas que são guardadas em nosso inconsciente, são feridas emocionais adquiridas no decorrer da vida, que determinam a qualidade de vida que temos no presente. A rejeição é uma ferida emocional profunda. Eu tenho certeza que na sua mente, existe uma imagem, existe uma cena em que você foi rejeitado. Eu me lembro, quando eu era menino, a gente ia jogar bola, ia escolher, né, par e ímpar, aquelas coisas todas, e sempre me escolhia no final. Eu me lembro que as pessoas me chamavam de café com leite. Eu não
sabia o significado de café com leite. Não é leite, também não é café, café com leite. Ele vai pro time. Vai para aquele time ali, tá? Vai para aquele time ali. Então quer dizer, quem já foi rejeitado no campo de futebol, sabe muito bem o que é isso. Ou quem já foi rejeitado no seu casamento, sabe muito bem quanto que dói uma rejeição, desprezo. O teu marido te largou por outra mulher, ou a esposa te largou por outro homem. A gente sabe muito bem o que significa isso na vida, o quanto isso marca a nossa existência. Eu estava me lembrando de Davi, lá em Samuel, capítulo 17, quando Davi chega ali e vê o gigante Golias, carando, apontando para o povo de Deus, e Eliabe, o irmão mais velho de Davi, ouviu falando com o soldado e ficou furioso. O que ele está fazendo aqui? Olha o que disse Eliabe. O que ele está fazendo aqui? O que esse menino está fazendo aqui? Ele não devia estar tomando conta daquelas poucas ovelhas? Está perguntando aqui. Não devia estar tomando conta daquelas poucas ovelhas? E aí, pastorzinho? Não era para você estar lá no rebanho, tomando conta das tuas poucas ovelhas? Conheça a sua arrogância e as suas más intenções. Você quer apenas ver a batalha. Então preste atenção aqui, que essa frase, se você analisar cuidadosamente, tem aqui um desprezo. Davi está sendo desprezado, totalmente desprezado. E tem um exemplo maior, que está aqui em Isaías, no capítulo 53, que fala a respeito do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem experimentado de sofrimento. Olha aí, o nosso Senhor, ele foi desprezado. O nosso Senhor, ele foi rejeitado. Talvez você fale, eu passei por desprezo, eu passei por rejeição. Mas você já imaginou? Você já ponderou? Você já equivaleu? Analisou o desprezo que o teu Senhor sofreu lá na cruz? O desprezo que ele sofreu daqueles homens? E aqui no texto de Isaías, a palavra desprezado, ele foi desprezado, significa considerar como desprezível, considerar sem valor. Quando os fariseus olhavam para Jesus, diziam: ele não tem valor. Olhavam para ele e diziam: ele não tem valor. Olha aí, por favor, meus irmãos, Isaías 53, por favor. Vamos analisar os versículos iniciais, só para você ter uma ideia o que o nosso Senhor passou. Diz assim, verso 1: quem creu em nossa mensagem, e a quem foi revelado o braço do Senhor, ele cresceu diante dele como um broto tenro, e como uma raiz saída de uma terra seca. Olha só, está dizendo que ele era um broto tenro, está dizendo que era uma cana alta, formosa, vista por todos, mas ele era um broto tenro, uma raiz saída de uma terra seca. Aqui está falando de Israel, uma terra seca, Nazaré. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse.
pesado. Eu me lembro de uma cena lá no campo de concentração de Auschwitz, quando duas mulheres cristãs estavam lá naquela sala imensa em que as soldadas nazistas disseram assim para elas: vocês têm que tirar a roupa, tira toda a roupa. E ela ficou toda envergonhada diante daquela assertiva, um monte de mulheres, homens, soldados ali, mulheres sérias. Estamos falando de 1944, e uma daquelas mulheres cristãs, naquele momento que ela estava sendo obrigada a tirar a roupa, ficar nua, diante de todo mundo, ela se lembrou da cena. Ela olhou assim para sua irmã e disse: você se lembra do nosso Senhor? Nós estamos sendo desprezadas, mas você se lembra do nosso Senhor, que Ele foi colocado lá na cruz, praticamente sem corpo? Ele foi desprezado pelos nossos pecados. Ele não tinha valor nenhum para os homens do seu período. Ou seja, ele também foi desaprovado, ele foi tratado com desprezo. Qual é o poder? A pergunta que eu lhe faço: o que o desprezo pode causar numa sociedade? Todo mundo viu que causou domingo, mas o que pode causar no dia a dia o desprezo? Nos diz o texto aí, os olhos dos seus irmãos e da comunidade em relação a ele eram olhos de desprezo. Dizia assim: aí, filho de prostituto, Jefité, onde quer que ele fosse, se fosse no comércio, se fosse no templo, todo mundo cochichando no ouvido dos demais: lá vem o filho da prostituta, lá vem. Então todo mundo o tratava com desprezo. E a pior coisa é o julgamento alheio. Não tem coisa pior do que crente fariseu. Sabe o crente fariseu? Que não é o crente fariseu, ele não está aqui para adorar a Deus, não. Ele está aqui para olhar, ele está aqui para observar. Com que roupa você veio? Com cabelo você chegou hoje aqui na igreja? Que tipo de sapato que você está usando? Então quer dizer, é isso que nós estamos entendendo aqui, ó. Ele era tratado com desprezo. A esposa de Gileade teve muitos filhos, e quando esses meios irmãos cresceram, expulsaram Jefité, dizendo: você não receberá parte alguma da herança do nosso pai, pois é filho de outra mulher, você vai embora. Olha o que o desprezo faz: expulsa. Você não pode ficar no nosso meio. Você não é digno de estar aqui. Não é digno. E a família de Jefité era uma família profundamente disfuncional. O que é uma família disfuncional? É quando necessidades materiais, espirituais, afetivas, culturais deixam de funcionar corretamente. Sabe aquela família onde não tem o abraço? Aquela família onde não tem o afago? Aquela família onde não tem o perdão? Aquela família onde não tem a disciplina?
família disfuncional. Interessante, meus irmãos. Eu não sei se vocês pararam para analisar, que nada se fala de Gileade, o pai de Jefté. Em momento algum você vê Gileade querendo protegê-lo, querendo ajudá-lo, diante de todos aqueles julgamentos que estavam sendo feitos contra ele. Ele está praticamente quieto. Não se ouve nada a respeito do pai de Gileade. A única coisa que a gente vê no texto é que ele estava sendo julgado, é que ele estava sendo apontado pela família e pela comunidade, e por causa do julgamento, ele fugiu de seus irmãos e foi viver num lugar chamado Tó. Eu estava observando, tem um mapinha aí, dá para vocês analisarem esse mapa. Está dizendo para nós que essa cidade, ou essa localidade, ela fica a leste do Rio Jordão. A leste. Leste para cá. Sabe? Leste para cá. Lá está o Rio Jordão, está o Mar da Galileia. Está vendo? O Mar da Galileia está ali. Naquela região ali onde você está, onde está escrito ali, Mar da Galileia, naquela região ali, que é uma região 20 quilômetros dali, que a gente pode dizer que é uma região desértica, que é uma região árida, que é um solo inóspito a leste, que é um lugar selvagem, um lugar solitário. Olha para onde que ele foi. Ó, dá para você ver um lugar ermo, um lugar desértico, um lugar árido, um lugar inóspito e selvagem. Parece que o lugar onde ele escolheu para viver refletia bem o estado do seu coração. É assim que estava o seu coração. Diante do desprezo, do julgamento, muitas pessoas, ao sentirem-se rejeitadas, abandonam a família, abandonam os amigos, abandonam a igreja, passando a frequentar lugares perigosos e deprimentes, como que dizendo, eu não mereço coisa melhor, sabe? A pessoa fala assim, não, vou ficar por aqui mesmo, eu não mereço coisa melhor, porque ela foi expulsa da comunidade, ela foi expulsa da casa dela. Ela poderia ir para qualquer outro lugar, mas ela vai justamente para Tó, porque ali é um lugar solitário, ali é um lugar ermo. E o pior, sabe o que acontece? O pior, em pouco tempo passou a chefiar um bando de desocupados que se uniram a ele. Em pouco tempo, uma versão diz assim: reuniu em torno de si um bando de vadios que andavam com ele. Bando de vadios, Bíblia King James. E a Bíblia Mensagem vai dizer: alguns marginais se juntaram a ele e formaram um bando. Olha aí, meus irmãos. Ele começou a andar. Ele começou a andar com um bando desocupado, ele começou a andar com um bando de vadios, e ele começou a andar com pessoas marginalizadas. Numa região despovoada, ele reuniu um bando de homens desocupados, vadios e marginais. Dá para você ver a intensidade da revolta de Jefté. Ele chutou o balde mesmo, o pau da barraca. Já que é isso, já que eu fui rejeitado, já que vocês não me querem, eu vou para o outro lado agora. Aqui você vê um espírito
com os meninos da FEBEM, os meninos que estão presos em São Paulo, e a maioria deles disseram o seguinte: eu fui expulso da minha casa. A maioria deles disseram assim: olha, eu não tive um pai, eu tive um monstro. A minha casa era um lugar de briga. Eu não tinha prazer de ficar na minha casa. Não tinha prazer. E a mesma coisa a gente percebe aqui que Jefité, diante da rejeição, diante do julgamento, do desprezo, ele vai para o outro lado, vai nas cadeias. Você vai ver: qual é o seu nome? Meu nome é Pedro. Qual é o seu nome? Meu nome é Jeremias. Qual é o seu nome? Meu nome é Paulo. A maioria deles eram pessoas que saíram da igreja, viveram dentro da igreja, congregaram numa igreja, numa família dita evangélica, mas muitos foram para o outro lado. Muitos viraram bandidos, muitos viraram criminosos. O que acontece hoje? A maioria daquelas pessoas viciadas em maconha, das pessoas viciadas em crack, ou em todo tipo de entorpecente, um dado que é certo, um dado que é correto, é que em casa não teve afeto, em casa não teve amor, em casa não teve abraço, em casa não teve compreensão. Se na minha casa não tem compreensão, se ninguém não me entende na minha casa, se ninguém quer saber da minha vida, na minha casa, se ninguém quer me escutar. Ouvi uma moça falando que ela quis chamar a atenção dos seus pais. Aí o que ela fez? Presta atenção. Eu vou chamar a atenção do meu pai, da minha mãe, porque parece que quem olha para mim, a gente toma café, cada um com o seu celular, toma um café, come um pão e vai embora. Ela pegou a noite toda, durante a noite ela foi e cortou o cabelo. Ela mesma cortou o cabelo com a tesoura. Ficou uma coisa horrível. Dá para você imaginar? Ficou uma coisa horrível ali, cortando o cabelo. E aí de manhã, ela sentou lá para tomar café com seus pais e ninguém disse nada. Ninguém disse nada. Chegou no almoço, almoçar, sentaram à mesa, ninguém disse nada. Até que ela olhou para eles e disse: vocês não perceberam não? Eu cortei o cabelo, está vendo? Está vendo? Aqui, ó. Vocês estão vendo? Eu cortei o cabelo. Vocês não estão olhando para mim. Vocês não estão preocupados comigo. Dá para você imaginar hoje como está a nossa sociedade? Que não há mais diálogo, que não há mais conversa,
significa isso? A pessoa dizer assim, tá bom, pai, eu fui fazer a marinha, resolvi me alistar e sair de casa. Mas eu tinha medo do meu pai. Olha só, o fato que, se não encontrarem segurança no lar, se os nossos jovens, se os nossos adolescentes não encontrarem segurança no lar, os jovens encontrarão fazendo parte do grupo que é perigoso. Se não tem segurança lá no lar, eu vou aonde? Eu vou no grupo de amigos, eu vou nos meus colegas da escola, ou colegas da faculdade, e a gente sabe o que tem nessa colegagem toda, a gente sabe o que rola em todo esse tipo de colegagem, de amizade. A formação da identidade, ela tem que acontecer dentro de casa. A formação da identidade tem que acontecer dentro do lar. A casa, a minha casa, a sua casa tem que ser um castelo, tem que ser um refúgio, tem que ser um local de afeto, tem que ser um local de aceitação. O pai, lá na escola, um rapaz me falou que eu sou isso, que eu sou aquilo. Não, você não é nada disso. Você não é isso que ele falou. Está entendendo? A pessoa tem que ter aceitação dentro de casa. E aí, seu Zé Mané? E aí, seu sem futuro? Você já viu o pai? Pai chamando o filho de sem futuro? Já vi? Seu sem futuro, você não vai ser nada na vida. Meu irmão, você está dizendo o que para ele? Você está dando uma sina para ele. Você está falando de alguma coisa que pode acontecer com ele. Pelo amor de Deus, a casa tem que ser um refúgio. A casa tem que ter amor. Agora veja só, a vida dá volta. A vida dá volta, pode ter certeza disso. Por essa época, diz o nosso texto aqui, os amonitas começaram a guerrear contra Israel. Agora veja o que vai acontecer. Diante dos ataques dos amonitas, os líderes, os mesmos líderes lá de Gileade, os mesmos líderes que mandavam ele embora, que o desprezaram, que o excomungaram, mandaram buscar Jefté na terra de Tob. Veja o que vai dizer assim, ó: ajude-nos, comandante, a lutar contra os amonitas. Nós precisamos de você. Nosso Deus é aquele que joga por terra todas as previsões. Nosso Deus é aquele que joga por terra todo o diagnóstico, toda a expectativa e toda a profecia de homens. Nosso Deus joga por terra. Você vai ser isso. Você não tem mais vez. Você é um fracassado. Você não vai se levantar. Aí daqui a pouco eles vão ter que te engolir. Porque Deus está na sua vida. E se Deus está na sua vida, você vai ser exaltado. Se Deus tem projeto na sua vida, algo sobrenatural vai lhe acontecer. O filósofo francês Jean Paul Sartre, no seu livro Náusea, ele vai dizer assim: não importa o que fizeram com você, o que importa
é o que você faz com aquilo que fizeram de você. Não importa o que fizeram com você, não importa a rejeição, não importa o desprezo, não importa quando você foi humilhado. O que importa é o que você faz com aquilo que fizeram de você. Você vai ficar como? Daqui eu não saio não. Vou ficar aqui em top mesmo. Aqui é meu lugar. Não é o teu lugar. Ali é o momento que você vai passar. Tem o momento de você chegar e tem o momento de você sair. Não é para você ficar lá a vida toda. Logo eles vão te chamar de volta. Olha, está na hora de você voltar. Está na hora de você retornar para Gileade. Aleluia. Paulo nos lembra, meus irmãos. Lembre-se que vocês eram quando foram chamados para esta vida. Não vejo entre vocês, está dizendo Paulo, está dizendo para nós, não vejo entre vocês representantes, vocês não eram representantes da elite cultural, vocês não eram cidadãos influentes, nem muitas famílias da alta sociedade, mas Deus deliberadamente escolheu homens e mulheres que a sociedade despreza. Deus escolheu eu, Deus escolheu você, que a sociedade despreza, que a sociedade explora, que a sociedade abusa. Deus escolheu gente do tipo Zé Ninguém, como eu e como você, para desmascarar as pretensões vãs dos que se julgam importantes. É Deus que vai lá. É Deus que vai lá, Ele vai desprezar. Ele pega o Zé Ninguém. Ele pega aquele que não tem mais jeito. Deus, olha, tem jeito, eu vou levantar. Tudo que temos agora é cabeça no lugar, é vida correta, é pecados perdoados e uma vida nova. Tudo vem de Deus por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. A glória para Jesus. Ele é exaltado, Ele foi lá e te buscou. Ele foi lá e te abraçou, te resgatou, tirou você lá do chiqueiro, do pecado, do mundo, da maldade, e te trouxe no meio do santo, no meio do nobre, veio se assentar no meio dos príncipes. Você foi lavado, você foi remido, você foi batizado com o Espírito Santo. Já imaginou que você agora fala em línguas estranhas, que você está falando com o Pai em línguas, uma intimidade maravilhosa com Ele? Aleluia! Estávamos na terra de Tó, estávamos lá, estávamos perdidos, estávamos no meio dos marginais. Eu sempre falo que eu vivi a minha adolescência, a minha juventude, foi na década de 90, na cidade de Ribeirão Preto. A maioria dos meus amigos morreram de AIDS, a maioria. A gente saía todas as noites para as boates, para discotecas. A maioria dos meus amigos no bairro do Sumarezinho, a maioria deles morreram de AIDS, porque naquela época a AIDS matava. A pessoa pegava essa doença, em poucos dias ela ia embora. Aquela má, cabeça grande, os braços limpos. Isso aconteceu com vários amigos meus. Eu estava na terra de Nó, mas de Nó não estava lá no meio deles. Mas eu não me esqueço
daqueles cigarros, daquelas fumaças, daquela bebedeira, eu ouvi a voz de Deus me dizendo: o teu lugar não é aqui, aleluia! Esse não é o teu lugar, aleluia! Eu te escolhi, eu te separei, ele foi lá de top, ele foi lá que me tirou de lá. O lugar é aceitar Jesus como Salvador, é reconhecendo que Ele é o Senhor da minha vida. Eu fui tirado da terra dos vadios, dos marginados. Eu fui tirado de lá. E Deus está dizendo: Ele quer te resgatar, Ele quer te tirar você de lá. E para você vir para a terra de Gileade. A terra de Gileade é a terra do Senhor. Aleluia. Fala uma coisa: você foi rejeitado, depois desprezado, também fui. Enfrentei muito desprezo na minha vida, muito. Mas isso para mim não me importa. Não me importa. A pessoa até pode me rejeitar, pode me desprezar, pode me xingar. Isso não vai me atingir. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque o que importa para mim é o que Deus pensa de mim. O que importa para mim é o amor de Deus. Eu já não sou mais pré-adolescente, adolescente, para ficar de cabeça baixinha. Ele me xingou, não! O que importa para mim é o que Deus pensa de mim. É o que Deus acha de mim. E Ele fala para mim que eu sou filho amado dele. Eu não sou mais marginal. Eu sou filho amado. Eu sou herdeiro. Eu sou co-herdeiro. Eu vou morar no céu. Eu amo Jerusalém. Eu tenho convicção na minha alma. É isso que eu sei. A primeira coisa que eu sei é que Deus está comigo. É que Deus me escolheu, é que Deus me chamou. Antes mesmo de eu nascer, Deus me chamou. Eu o conheci antes de formar no ventre de sua mãe. Está dizendo aí? Antes de você nascer. Aleluia. Antes de haver ali a conjunção de esperma com óvulo, eu te conheci. Eu te escolhi. Você já estava na minha cabeça. Você já estava no meu propósito. Você já estava no meu desígnio para nascer. Eu te escolhi. Eu te separei. Se você está vivo é porque Deus quis que você vivesse. Deus sonhou com isso. Deus planejou coisas grandes para a tua vida. E Deus mandou o Filho dele para morrer na cruz pelos seus pecados. Aleluia. Nada vai tirar minha paz. A outra coisa é as experiências. As experiências nas mãos de Deus podem tornar-se um instrumento poderoso para uma vida útil e vitoriosa. Afinal, foi graças ao seu treinamento nas batalhas do deserto que Jefté veio a ser um israelita mais capacitado para conduzir o seu país numa guerra de libertação. Interessante, quando você está lá em Paulo, talvez você fale: aqui eu não estou aprendendo nada, mas você está aprendendo sim. Muita coisa você está aprendendo. Está passando pelo deserto, está passando pelo desprezo, pela rejeição, está ali no lugar ermo, está no lugar solitário, está difícil, mas aguenta aí, que Deus está te capacitando, que Deus está te preparando, porque Ele vai te levar de volta. Mas aproveita as experiências que você está tendo nessa região. Ah, não está aprendendo, não, está aprendendo. A gente sempre aprende alguma coisa. Ele se tornou capacitado. Ele era o único de Gileade que poderia derrotar os amonitas, porque o deserto forjou. O deserto deu a ele uma
Eu me lembro de uma irmã, ela chegou aqui há algum tempo, mas antes de chegar aqui, ela estava aqui, no começo do meu ministério, depois ela saiu, passou um tempo lá fora, e quando ela estava aqui, ela era muito arrogante, ela era muito soberba, nariz em pé, desprezava, aquelas coisas todas, e eu ali vendo, observando a atitude. E ela então resolveu ir embora, foi embora. Passou-se um tempo, alguns anos, ela voltou. E ela olhou para mim e me procurou: pastor, eu sou uma outra pessoa. Eu não sou a mesma pessoa que saiu daqui. Deus trabalhou no meu caráter. Deus mudou a minha vida. Deus vai te usar. Aleluia. Deus vai usar a sua vida. Quando você passar por essa situação. Mas você passa por essa situação difícil, não é para você ficar com o espírito de autocomiseração. Está aqui de mim. Não! É para você aproveitar tudo que você aprendeu lá. Porque vai te servir para cá. Vai te servir para cá. Você vai usar tudo isso que você passou como experiência. Você vai ajudar pessoas. Ele lutou. Ele venceu a guerra em nome do Senhor. E Deus então lhe deu a vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar ao Senhor.